A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. E começamos mais um evangelho aqui no Grupo Esperançar. Gratidão por você se juntar a nós nessa corrente de luz. Você que está vindo pela primeira vez, que bom que você veio. Junte-se a nós para a gente poder levar essa energia boa a todo o planeta, mas principalmente para nós mesmos. E vamos iniciar esse evangelho citando uma frase que nos guiou para esse tema dessa noite, que é do Espírito Meimei. Lembra-te sempre, a tempestade é passageira. Se ela tem sido duradoura e tem permanecido muito tempo na sua vida, é porque ainda não retiraste da experiência o que ela quer te ensinar. No capítulo 6 do livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, há uma pergunta. Deus cria a alma tendo em vista torná-la feliz ou infeliz? Nós fomos criados para ser felizes ou infelizes? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o objetivo da criação. De outro modo, Deus não seria bom. Mas ela, a criatura divina, alcança a felicidade por seus próprios méritos. Mas antes de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates para se livrar das más paixões. E suas quedas são as consequências da fraqueza natural. Então, sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade que dele é o prêmio deve ser eterna, e o castigo, que é um meio de atingi-lo, temporário. Felicidade eterna, castigo temporário. Não podemos ficar eternamente na nossa tempestade. Precisamos abrir esse tempo. Afinal, nós temos um propósito aqui. Abrir caminhos para a chegada à perfeição. Mas certamente não chegaremos nessa encarnação. Porém, não há dúvidas que devemos sentir que estamos nesse caminho. E esse caminho de luz não é um caminho sem problemas. Cabe a nós transformar esse peso que sentimos de algum sentimento ruim, uma aflição, um medo, uma angústia, uma tristeza. Tudo isso pode ser abrandado. Mas isso é uma atribuição nossa, procurar ir até Jesus e não só ficar esperando por ele. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. A quem, pois, culpar de todas suas aflições, senão a ti mesmo? Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração de sua lei que não tenha consequências. O homem é sempre punido nas pequenas e nas grandes coisas. Quando a gente lê ou escuta esse tipo de coisa, podemos sentir que é algo ruim. Como assim os problemas não vão acabar? Será que não vamos ter um dia de sossego? Sempre teremos que conviver com maldade, com catástrofes.
com pandemias. Sim, teremos. O que nos trará esse sossego é tentar abrandar isso. E a mensagem é clara. Não é sobre o mal sempre acontecer, mas que temos uma escolha para diminuir essa carga de mal. Nós sempre estaremos amparados. Jesus nos prometeu isso na justiça divina. Nós podemos e devemos confiar. Citando mais uma vez o Evangelho, o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve-se dizer que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar para este mundo, trabalhando por seu aperfeiçoamento. Rendamos graça a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pelas faltas. Então, assim como o sol sempre se põe para a noite acontecer, e depois a noite vai embora para o sol novamente aparecer, Deus nos dá essa oportunidade de nos renovarmos e recomeçarmos sempre que quisermos nessa trajetória de evolução espiritual. Então, que bom que estamos aqui, juntos, unidos. Não só nós encarnados, mas muitos espíritos desencarnados fazendo uma escolta para que a gente possa evoluir, possa sair dessas tempestades emocionais e possa fazer com que o sol se abra novamente. Porque é isso que tem que acontecer. A vida é esse ciclo entre o bom e o ruim. Tudo para a gente poder evoluir. Quero, para finalizar minha parte, trazer uma poesia de minha autoria. E quando o céu parecia se abrir, nuvens negras se formaram em alto mar. Ventos fortes começaram a soprar e mais uma vez começou a tempestade. Lá no céu se pôde ver os clarões e com eles se ouviam os trovões. Cada pingo da nuvem negra caía era como mísseis da mais alta energia. Foram momentos de calamidade. Mas passou. O sol, então, no céu surgiu, todo dourado, pintando o azul anil. Seus raios se espalhavam pelas ondas e o horizonte esperando que ele se esconda. A brisa soprava com delicadeza. O calor aquecia com sutileza. Tudo parecia tão calmo e tão tranquilo. Nada poderia ser melhor que aquilo. Mas também passou. O tempo sempre reforça essa dança. Depois da tempestade, vem a bonança. E depois do sol sempre volta a chover. E nesse ciclo também se faz nosso viver. Noite e dia, tristeza e alegria, brisa e fortes ventos, são apenas sentimentos que refletem dias bons e dias inglórios. Mas são apenas estados transitórios, que podem ser ou não meritórios, pois eles passam. Nós não somos apenas chuva que alaga e tudo em volta estraga, e também não somos apenas sol que a pele alisa para vivermos só de brisa. Somos tudo isso e muito mais. Somos neve,
mormaço, furacão, geada, somos céu de brigadeiro e noite estrelada. Somos tsunami e aurora boreal. Dentro de nós somos o nosso lar e também o umbral. E por tudo isso vamos passando e recomeçando, não há saída. Esse é o ciclo da nossa vida. É assim que devemos aprender a viver, com a nuvem negra e com o sol claro. O que for ruim, fazemos um reparo, e o que for bom, paramos para agradecer. Pois não somos um só tempo, um só sentimento. Somos essa mistura de bons e de maus momentos. E é nessa mudança que a gente se glorifica. Tudo passa, mas a nossa alma fica. Gratidão. Segue o Evangelho. Boa noite, queridos amigos e queridas amigas do Grupo Esperançar. Estamos conversando neste Evangelho sobre o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Bem, todos nós, neste momento, partilhando uma existência nos anos iniciais do terceiro milênio, tempo de semeadura para um mundo de regeneração, este mundo promissor, destino da Terra, nestes séculos vindouros. Temos, neste momento, o compromisso de, nessa transição, fazermos os reajustes necessários em nossa alma para que possamos colaborar ao máximo com nossa própria evolução e com o destino reservado a essa nossa linda morada. Às vezes não nos damos conta, mas estamos de pé graças ao atrito. Se não houvesse o atrito que nos prende ao solo, não conseguiríamos, ao menos, ficar de pé. Nossa manutenção da vida nos exige tarefas diárias de asseio, alimentação, repouso, cuidado com a respiração e com as nossas emoções. Isso tudo faz parte de pequenas provas diárias que nos mantêm no ritmo, na busca por uma constante melhora. Kardec, em todas as obras básicas, traz apontamentos sobre a importância das nossas lutas diárias, chamado por Emmanuel de provações, ou provas, as provas encontradas no Livro dos Espíritos, e também sobre a presença em nossas vidas das expiações. Em O Céu e o Inferno, Kardec nos esclarece: arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências.
O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo, pela esperança, o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, achar-se-á, numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, apontamentos de Kardec no livro O Céu e o Inferno, que vem corroborar para as nossas reflexões nesta noite, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. As aflições de hoje estão pautadas nesta transição planetária de provas e expiações. As provas nos mantêm em curso, como as pequenas lutas diárias, as pequenas adversidades que nos movimentam e fazem com que possamos ir burilando o nosso espírito e avançando nas nossas potencialidades e amenizando as nossas faltas. As expiações são períodos que irão durar conforme a nossa própria persistência em sintonias inferiores que precisamos nos desvencilhar. Não havendo em nós algo que nos desestabilize em relação a uma situação, ela não mais irá perdurar. Então, provas e expiações estão diretamente ligadas a este tema e este capítulo do Evangelho. Claro que, transcorrendo todos os tópicos que compõem este belíssimo capítulo, temos as causas das aflições, a justiça das aflições, causas anteriores das aflições, o bem e o mal sofrer, e temas densos como a melancolia, o suicídio, a loucura. Nós que estamos em tempos tão duros, numa crise humanitária tão grande, diante de tantos lares, lutando contra a ansiedade, a depressão, os efeitos do distanciamento e do isolamento social, temos nas obras da doutrina espírita razões para nos fortalecer enquanto espíritos para todas estas provas diárias. Se estamos em sofrimento, cabe-nos o exame detalhado de por que sofremos, como sofremos, o que podemos fazer diante desse sofrimento, quais transformações são possíveis diante deste sofrimento. Se nenhuma transformação é possível, como realizar em mim a aceitação necessária para tal condição? Como transformar aquilo que para a alma parece, numa primeira vista, como uma doença,
num remédio vindouro de novas conquistas e promissoras buscas. Afinal, estamos todos nessa estrada, buscando dias melhores, felicidades e bênçãos que possamos rememorar e também galgando desafios cotidianos que nos auxiliem em nosso aperfeiçoamento. Bem ou mal sofrer depende da condição que nos colocamos enquanto alunos do Cristo na construção das virtudes e do amor dentro de nós. Paz a todos e ótimas reflexões. Olá, vamos continuar a nossa conversa sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu estava fazendo pesquisa para a nossa conversa, uma das fontes que eu li, que eu assisti, foi uma palestra do espírita chamado Arthur Valadares, onde ele vai falar justamente sobre esse capítulo. E ele fez uma pesquisa sobre a palavra bem-aventurança. Ele traz para a gente a informação de que, quando o Evangelho foi traduzido, os evangelistas só fizeram a transcrição das palavras de Jesus para o idioma grego. E no idioma grego, a palavra bem-aventurança, ela vem da palavra makaruê, que significa felizes. Só que estudiosos atuais, eles têm pesquisado a palavra, as falas de Jesus, as traduções, têm tentado traduzir diretamente do aramaico, que era a língua falada por Jesus Cristo. Uma língua hoje considerada língua morta, porque ninguém mais fala. E lá no aramaico, essa palavra, a palavra usada foi a palavra asher, que significa continue, avance. Então, o Arthur Valadares, ele propõe o seguinte para a gente, que a tradução seria: avante aqueles que são aflitos ou que estão aflitos, porque encontraram a consolação. Sigam adiante, perseverem no compromisso de seguir o Evangelho. Os que seguem na caminhada são os aflitos, bem-aventurados, porque são esses que entendem e que não alimentam suas aflições. Porque faz parte da nossa constituição enquanto espírito passar por aflições. Nós precisamos passar, seja para espiar, seja como provas. É necessário. Só que nós podemos passar pensando nelas enquanto aprendizado e deixar que elas passem, ou podemos aumentá-las, ampliá-las por conta própria, por conta da nossa estagnação no sofrimento. E aí, trago para vocês, para a gente ler junto, o item 13 desse Evangelho, que está dentro do subcapítulo Motivos de Resignação. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea, como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, essa parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação,
tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto que, com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. E aí eu convido vocês a fazerem uma pequena reflexão, nós todos, né? Como é estarmos na nossa aflição? Por qual aflição cada um tem passado ultimamente? Como é estar dentro dela? É como se a gente estivesse dentro de um furacão e tentasse olhar em volta à movimentação. Que forças você tem mobilizado para lidar com a aflição? Você pediu ajuda de amigos? Está fazendo um tratamento médico? Buscou amparo na casa espírita ou na sua religião? Procurou ajuda psicológica? Se permite falar sobre o que está acontecendo? Analisar? Pensar sobre quando foi o início? Sobre como você está se sentindo agora? Que emoções tem sentido? Procura perceber a raiva, a revolta, a mágoa, o ressentimento? E é importante perceber esses últimos porque todos nós sentimos. E nós não podemos colocar debaixo do tapete. Ou também não podemos ficar estagnados neles. Então, para que haja um ponto de equilíbrio, é importante percebê-los. Saber quando vem a raiva, quando vem o rancor de estar passando por essa situação. Quando vem aquela pergunta, por que eu que faço tudo certo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que está acontecendo comigo? É importante perceber tudo isso para sentir que emoção traz e assim identificar, aprender com ela. Porque quando ela surgir, respirar e pensar em tudo que tem mobilizado para que aquela situação passe. Para que você não fique, para que nós não fiquemos estabilizados na dor. Outro dia, conversando com meu sobrinho, ele tem 4 aninhos, e nós não fizemos uma coisa que ele queria. E ele falou que estava chateado. E ele insistiu, eu estou chateado. E nós respondemos, você pode ficar chateado, não tem problema. Porque nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente quer. Só que se você ficar preso na chateação ou na raiva, você deixa de aproveitar outras coisas. Porque nós podemos brincar de outras coisas, fazer outras brincadeiras. Você deixa de aproveitar a oportunidade, porque vai ficar chateado. Então nós podemos ficar chateados e identificar com isso o que nos fragiliza, o que nos afeta, o que nos toca. Mas depois que identificarmos, olhar adiante e ver que outras possibilidades temos. O que podemos fazer além disso? E assim a gente pode brincar mais. Eu também quero convidar vocês à leitura desse livro aqui. O Céu e o Inferno. Faz parte, né, do Pentateuco. E a primeira parte do Céu e Inferno, o Kardec ele faz um estudo científico onde ele analisa conceitos de céu e inferno. Ele faz citações. É todo um trabalho mesmo de rigor científico. Quando eu li, eu fiquei pensando, não foi o Kardec que escreveu, foi o professor Rivail, com seu método, com tudo que ele aprendeu na pedagogia, na docência, na ciência. Então ele faz uma análise. É como apresentar um trabalho de pesquisa científica. Já a segunda parte são as transcrições das comunicações mediúnicas. E aí eles dividem essas comunicações entre os espíritos. As comunicações de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos ou obstinados e expiações terrenas. E eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 8, a parte das expiações terrenas. Porque nessa parte, os espíritos que vêm fazer as comunicações, eles falam de todos os sofrimentos que eles tiveram na Terra, de todas as expiações, e eles explicam o porquê foi necessário que eles passassem por tudo aquilo. Então eu vou citar as 3 primeiras. A primeira é de do espírito de um menino de 10 anos, Marcel, que passou a vida toda num hospital na França com muitas, muitas dores. Ele tinha suas pernas de tão arqueadas, tocavam-lhe o pescoço, e sua magreza era tal que se percebia os ossos sobre a pele. Seu corpo era uma ferida só e ele passava por sofrimentos terríveis.
E ele chamava muita atenção da equipe médica pela resignação tão precoce, tão matura, em relação ao tratamento dele, em relação a tudo que ele passava. Isso chamava muita atenção de todos. E aí, quando ele desencarna, o espírito dele é convidado a dar o depoimento. O segundo é de um senhor. Ele viveu durante 30 anos no leste europeu, uma região israelita. E durante 30 anos ele mendigou com uma bandeja na mão. A cidade toda conhecia bem aquela voz que dizia: lembre-se dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E durante essa peregrinação, ele juntou muito dinheiro e ele doou tudo para os órfãos, para as instituições que cuidavam de crianças abandonadas, para as viúvas. Ele doou todo o dinheiro dele. E ele explica também por que ele precisou passar por essa prova. E a terceira é de uma mulher, Julienne Marie a Mendiga, que morou no município de Villach, na região central da França. E quando ela morreu, toda a cidade se mobilizou para o enterro dela, porque ela era uma pessoa muito querida. Ela viveu toda a sua vida dependendo da caridade dos outros, dependendo da caridade pública. Ela já morreu bem idosa, enferma, e sempre dependeu da caridade pública. E quando ela vai falar sobre essa vida dela, é isso que eu quero destacar aqui, ela fala que ela precisou passar por isso, porque ela precisava, se eu reencarnei para sofrer a prova da pobreza, foi para punir o meu fútil orgulho, que me fazia repelir quem fosse pobre e miserável. Mas eu quero ler o capítulo seguinte. Então eu sofri a lei justa de Talião, que me tornou a mais horrorosa mendiga dessa região. E para provar a bondade de Deus, eu não fui rejeitada por todos, o que era o meu maior receio. Assim suportei a minha prova sem reclamar, pressentindo uma vida melhor, de onde eu não deveria mais voltar a essa terra de exílio e de calamidade. O que me chamou muita atenção é porque ela sabia que ela ia voltar mendiga, e ela tinha medo, ela tinha receio de ser desprezada. E ela coloca que a bondade de Deus foi tão grande que ela nunca foi desprezada por ninguém. Todos à sua volta a ajudaram, a trataram com carinho, ajudaram com bens materiais, com o que ela precisava para sobreviver. Todos ali se manifestaram, ninguém se ausentou, se isentou de prestar ajuda. Então, nós precisamos sim olhar para as nossas aflições e aprender com elas, fazer delas nosso aprendizado. Mas quando nós olhamos para as aflições dos outros e os ajudamos, nós estamos prestando um grande serviço, que é fazer com que essas provas também sejam amenizadas. Ela, uma moradora de rua, teve a prova amenizada pela bondade de todos. Então, que essa semana, que nós possamos ter a oportunidade de refletir sobre as nossas aflições e aprender com elas, mas que nós também tenhamos a bondade de amenizar as aflições alheias. Boa semana para todos.
está